pequeno e perde aquilo que você tem de mais valor. No nosso caso é o quê? A nossa salvação. No nosso caso. Agora, eu fiz questão de colocar ele aqui para falar por causa do conceito de tratar a ideia. Por que algumas pessoas perdem? Porque não, se eu fosse falar de alguém que está beijando na boca, certo? Eu fosse falar para um jovem, eu não ia direto. Concordam? Eu vou tratar o conceito? Não. Eu daria uma parábola, como ele falou aqui agora, para não ferir, fazer o jovem entender. Olha o peso que é. Nossa, trouxe peso material, trouxe casa, trouxe construção, tinha mulher envolvida, tinha dinheiro, tinha ganância, foi tratando tudo isso e o problema estava no prego que ele liberou na ganância dos 20 mil. Olha o conceito de se tratar para que a outra pessoa entenda e reflita. Aí se eu pegar o chicote aqui e disser é pecado, ou está errado, ou não pode, então automaticamente eu bloqueio uma pessoa e automaticamente eu deixo ela parar como eu não estou tratando a ideia, como eu não estou discutindo a ideia do erro, nem dessa força que atrai, automaticamente eu gero um bloqueio na outra pessoa e ela não quer mais que ninguém trate sobre aquele determinado assunto. Não, já sei de tudo. Mas quando eu trato com uma ilustração, como foi tratado aqui hoje, e eu trato a ideia. Agora imagina eu estou tratando uma doutrina, lendo Romanos, ou então pegando, quer ver? Abra a sua Bíblia, Romanos 5, por favor. Eu estou explicando Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo de número 12. Eu estou, como pastor, ensinando e falando sobre esse assunto. E eu, em pleno século XXI, para não ser rude, usando sabedoria, porque essa doutrina é uma doutrina que está sendo esquecida, que se você falar, a pessoa fica toda mimimi e vai embora, dependendo das pessoas. Eu leio esse texto. 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, imagina aqui eu tratar de um assunto que todos pecaram. Imagine eu falar que o pecado é morte. Imagina eu conversar com uma pessoa dizendo que se o beijo é tendência para o pecado, então o beijo é uma tendência à morte. Ô, pastor, na realidade é tratar a ideia, sabe, meu pastor? Que nós paramos, mas de uma forma com muita tranquilidade. Aí eu posso trazer umas ilustrações, como o meu pastor trouxe aqui hoje, para reforçar o entendimento que um simples preguinho pode fazer você perder tudo aquilo que você construiu. O pecado tem um poder destrutivo muito grande. Então, é tudo uma questão, gente, de discutirmos esse assunto de uma perspectiva mais bíblica. Bom, vamos aqui ler a sequência. Vamos falar sobre a perspectiva bíblica dessa natureza, a perspectiva bíblica da natureza do pecado. Qual página que está aí? 5? Ou é 4? 4. Vamos lá. Bom, embora muitas pessoas desconheçam o tópico, esse tópico de pecado ou de natureza, é 5? Qual que está aí? É o tópico 2, a perspectiva bíblica da natureza do pecado. Acharam? Ótimo. Embora muitas pessoas desconheçam o tópico da questão da natureza,
ou sinta-se incomodada com ela, eu faço questão aqui de frisar, é imperativo discutirmos essa doutrina. Temos que discutir, porque quanto menos discutimos, mais é ensinado o liberalismo pela TV, pelos filmes e pelas novelas. Bom, qual a página que está, gente? Ótimo. Então, só para me reforçar aqui com vocês outro tópico aqui, sobre a questão dessa perspectiva, a doutrina da armatiologia, que é a doutrina do pecado, que é tratar esse assunto. Pecado, ele tem, nós falamos na aula passada que tem um conceito, e o conceito é errar o alvo. Então, e tudo está relacionado ao esfriamento da fé, e tudo está relacionado a um esquecimento de Deus, a um esquecimento de Jesus, a um esquecimento de práticas de fé, a um esquecimento de exercícios de fé. Tá? Então, isso é muito interessante. Por isso que a natureza do pecado, ela sempre quer nos tirar da nossa fé, da nossa adoração. Ela sempre quer nos tirar de Deus, ela sempre quer nos tirar do nosso propósito, ela sempre quer nos tirar da nossa meta, do nosso foco. Bom, então, a Bíblia apresenta uma série de perspectivas quanto à natureza do pecado. Por exemplo, pecado é uma inclinação interior, ou seja, o pecado ele é interior, ou seja, quando você é uma inclinação do seu espírito. O espírito tem contato com Deus. Se você começa a pender mais para a carne vence o espírito. Se você começar a ter tendência, porque lembra quando nós estudamos antropologia, o homem tem a parte humana, a parte material, que é o corpo, que é o mortal, e o imortal, que é o espírito e a alma. O espírito e a alma são os que têm comunhão com Deus. E se nós, com o corpo, aqui na Terra, só valorizamos o que não é espiritual e só focamos ao carnal, então automaticamente a nossa vida interior ela se torna um oco, ela se torna vazia. Por isso que eu fiz uma pergunta no início da aula, eu falei, quando a gente se torna mais parecido com Jesus, menos parecido com Jesus? É exatamente quando o pastor Léo comentou sobre a comunhão com Jesus. Ou seja, é a comunhão com Jesus que nos afasta e nos dá força ao pecado. O que é o pecado para você? O pecado é a morte. Olha, você viu o que Paulo escreveu aqui? Porque todos pecaram. Todos. Por um homem entrou o pecado. Quem foi esse homem? Adão. Tá bom? E entrou o pecado no mundo. E pelo pecado de Adão entrou a morte física. Então, todos pecaram, então agora todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, para poder ter vida no Espírito, vida, tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e pessoal da sua vida. Agora, meus irmãos, a questão é, depois que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu falei sobre a manutenção, né? A manutenção é o nosso dia a dia, é o pedir perdão, é o dia a dia conversar com Deus, é o dia a dia orar, consagrar a vida, porque senão automaticamente é uma guerra espiritual, é como se fosse uma balança aqui, ó, entre o espírito e a carne. Ó, entre o espírito e a carne. Se você pende para o espírito, nessa guerra interior aqui, o que é que o espírito faz? O espírito vence a carne. Agora, se você dá ênfase ao espírito, à carne, a carne vence o espírito. E o que eu quero dizer isso? O não. Quando você está com seu espírito forte, fortalecido na oração, no jejum, na consagração, na leitura da Bíblia, você diz não. Você tem força para dizer não. Posso fazer uma pergunta? Por que José
teve força fora de casa. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.